O livro Poder e Manipulação analisa e extrai as 20 lições mais valiosas do grande clássico O Príncipe de Maquiavel, apresentando o conteúdo de uma forma adaptada ao mundo moderno. O livro de Maquiavel sempre foi, e muito provavelmente sempre será, polêmico. Mas, muito além de serem ferramentas de grande valor para aqueles que possuem posição de poder, as lições extraídas são fundamentais para que você possa compreender o mundo como ele realmente é e não como ele parece ser. E é claro, para que você esteja preparado para se defender da manipulação. Então eu vou apresentar 4 desses conceitos para você. Cerque-se de pessoas incríveis, mas mantenha o holofote sobre você e fique com os créditos. Steve Jobs, na minha opinião, foi um dos maiores empreendedores das últimas décadas. Sem dúvidas, um homem brilhante, que mudou o mundo com diversas inovações. Mas a grande verdade é que ao longo de toda a sua história, Steve Jobs foi um tanto quanto manipulador e sempre manteve o holofote sobre si mesmo. Ele ficou com os créditos pelo Macintosh, mas na verdade, não foi ele que fez a maior parte do trabalho. Ele foi reverenciado pela Pixar, mas foram outras pessoas que realmente criaram essa empresa de tanto sucesso. O iPod, outro belo exemplo. Jobs ficou com os créditos, mas não foi ele que teve a ideia. O mesmo aconteceu com o iPhone e com o iPad. Mais uma vez, ele ficou com os créditos de outras pessoas. Jobs dominava esse princípio da manipulação. Ele se cercava de pessoas brilhantes, que faziam o trabalho melhor do que ele, mas quem as apresentava e acabava ficando com os créditos era ele. Assuma a responsabilidade pelas boas ações, e se esquive e coloque a culpa nos outros pelas más. Você já reparou como as grandes empresas se posicionam em relação às ações positivas e às ações negativas? Sempre que estão envolvidas em algo bom, um trabalho voluntário, um plano de incentivo à economia, à saúde, à educação, o nome responsável que é divulgado é sempre o nome da empresa. Afinal, é todo o grupo que está, ou deveria estar envolvido naquela boa ação. Mas o mais curioso é quando a empresa se envolve, por exemplo, em um esquema de corrupção. A história é completamente outra. Nunca a empresa é responsável. Surge até aquela carta honesta, dizendo que não toleram esse tipo de atitude e que todo aquele esquema de bilhões de reais é culpa apenas de algumas pessoas, e que elas serão afastadas e que medidas severas serão aplicadas. Sério mesmo? Que estranho. Quando a coisa é boa é o nome da empresa, quando é ruim são os funcionários. E veja só, o mesmo acontece na política. Quando acontece algo de bom, muitas vezes o responsável, aquele que fica com a imagem pela ação, é o que exerce o maior poder, o líder. Mas quando acontece algo de errado, seja uma medida fracassada ou um episódio de corrupção, fazem de tudo para afastar o ministro, o secretário, ou seja lá quem for. Dificilmente é quem está no poder. Fique atento às solidariedades, elas escondem as maldades das pessoas. O mundo vive de aparências, e desde que as redes sociais se popularizaram, essa verdade se tornou ainda mais evidente. Acredito que nunca houve tanta gente engajada e preocupada com trabalhos voluntários como agora que temos as redes sociais. As pessoas descobriram que elas parecem boas e legais ao compartilharem imagens desse tipo. Mas eu sempre me pergunto, afinal, você faz o trabalho voluntário para ajudar as pessoas ou para os outros pensarem que você é legal e do bem? Eu conheço pessoas que não são nada do que parecem ser nas redes sociais. E veja só, aqueles que possuem poder fazem o mesmo. As pessoas sempre falam como os filântropos são legais e bonzinhos por compartilharem suas fortunas com o mundo. Sério mesmo? Você acha que foi assim que eles construíram grandes impérios de bilhões de reais? Sendo pessoas boazinhas com os competidores e compartilhando seus lucros de forma generosa entre seus funcionários e cidadãos? Não. Veja quanta informação podre aparece por aí. Ah, mas veja como eles são bons. Eles doam dinheiro para aqueles que precisam. E por fim, talvez a minha preferida. As pessoas sempre buscam fórmulas mágicas, e por isso são constantemente enganadas. O caminho para as grandes conquistas costuma ser longo, exige esforço, tempo e dedicação. Essa é a regra da vida. A maioria das pessoas quer alcançar grandes objetivos, ter sucesso, mudar de vida, mas não quer enfrentar uma longa jornada, não quer ter que se esforçar, não quer se exercitar, não quer ler, estudar, não quer pensar, não quer ter que trabalhar e ter que superar desafios. E então, ingênuas e acomodadas, elas buscam uma fórmula mágica, a solução que irá resolver seus problemas e que irá fazê-las conquistar o que tanto desejam. Além de acreditar nisso tudo, ao pensarem dessa forma, elas se tornam presas fáceis da manipulação. Procure por aí e você irá encontrar milhares de pessoas que caem em coisas como:
Emagreça 15 quilos em 10 dias. Aprenda inglês em um mês. Tenha saúde com a pílula mágica. Ganhe R$ 5.000 por mês sem trabalhar. E o pior, isso tudo ainda vende. As pessoas continuam acreditando em métodos mirabolantes e por esse motivo são constantemente enganadas. Pare de ver as coisas como elas parecem ser. Enxergue o que há por trás disso tudo. Existem pessoas se aproveitando do seu comodismo e da sua ingenuidade. E olha, o mesmo acontece na política. As pessoas não votam no candidato que promove um plano de crescimento econômico sustentável, baseado na educação e nos incentivos ao empreendedorismo, que exigirá sacrifícios e que vai demorar 10 anos para gerar verdadeiros frutos para a sociedade e para a economia. Não, de jeito nenhum. A verdade é muito dolorida. As pessoas votam no candidato que surge com a fórmula mágica para a economia e para acabar com a pobreza, que fará com que, de repente, todos tenham mais dinheiro, que será milagrosamente gerado de uma fonte infinita e desconhecida, e que será distribuído para a população, para todos aqueles que precisam, por meio dos mais variados benefícios, e que, por fim, pode levar a um grande desastre econômico. Mais uma vez, as pessoas se tornam alvos da manipulação, pois as aparências enganam e as fórmulas mágicas não existem. Eu quero deixar muito claro que eu não estou recomendando nenhuma técnica de manipulação, muito pelo contrário. Quero poder lhe ajudar a compreender a realidade e a se defender. As aparências enganam, essa é a verdade. Pare de ver apenas a superfície das coisas. Nem tudo é como parece ser. Comece a ver o mundo mais a fundo e você não será mais uma vítima tão fácil do poder e da manipulação.